Saúde, bom dia a todos e a todas. Agora sim eu posso falar que primeiro nosso Espírito falou pelos nossos ancestrais. E aí sim, com o canto do coral, com a força de Anderum, acho que as nossas palavras podem ter alguma essência. Eu pensei muitas coisas para falar, eu não escrevi nada. Pensei muitas coisas, não dormi muito direito, porque estou com meu pequenininho lá no hospital, mas ele vai ficar bem, o espírito dele está bem. E a Débora ontem me perguntou assim para mim, quem sou eu? Falou, quem é você? Fala quem é você. Eu falei, eu não sei. Eu sou filho de Tupinambá, minha mãe, e tenho meu pai que era branco e que tinha a mãe dele como chavante, mas meu espírito foi criado dentro da aldeia Guarani. Então a gente é uma mistura, né? E aí eu fiquei pensando, como eu vou falar como branco e vou falar como índio? Que essa é a grande luta nossa, do nosso povo, né? A gente vai agora viver e conseguir falar como branco e ao mesmo tempo se continuar com a nossa essência do povo indígena, do povo da mata. Aí eu fiquei pensando, quem sou eu? Bem, pelo branco, eu sou, acho que nós índios somos brincalhões, e eles falam que eu sou um pouco sério. Mas eu vou tentar brincar. Como branco, eu sou um espermatozoide, que vim correndo entre montes, um mundo de espermatozoide, e eu corri como um chondaro, e tuf, caí naquela bolsa d'água, naquele lugar aconchegante, onde fui criado primeiro, junto com a essência de quem estava me carregando. E ali fiquei, até me explodir e sair. Quando eu saio dali, aí eu vejo outro mundo, um mundo mais difícil de entender. Mas fiquei 9 meses, né? Não, a eternidade para o espermatozoide. Né? Uma eternidade para ele ficar ali aprendendo, sentindo toda a essência daquela que estava ali para me trazer ao mundo. E dentro dessa essência estavam os meus ancestrais. E quando eu saí, e agora? Sou índio, sou branco, nasci. Aí se eu falar como que eu nasci como índio, aí a gente vê a diferença da educação que a gente recebe dentro de nosso povo. Uma semente que vem como uma nascente de uma água que vem correndo pelo rio, e aquele que consegue pegar a maior correnteza vai cair dentro daquela cachoeira e vai desaguar naquele poço da cachoeira. E ali fica um tempo aprendendo, até que essa onda dessa água me leve e eu começo a descer rios. Só que são muitos rios, então eu tenho que escolher se eu vou descer por esse, por aquele, ou eu desço e enfrento, e aí vem todos os obstáculos da vida. Mas a água é límpida, está me levando e ao mesmo tempo está me purificando para que eu possa chegar e quem sabe até o mar. E assim eu vejo o meu educar. Falar um pouquinho de mim como branco
e de mim como índio. Vim de uma família de 10, 7 homens, eu sou o 7º. Mas não vivi dentro da aldeia desde pequenininho, que meu pai levou a gente para outros lugares. E meu pai caminhou pela vida dele aprendendo a como ele deveria seguir a disciplina do povo não indígena. Mas eu tinha ali a minha mãe que me carregava para o outro mundo. E eu fui aprendendo outras coisas com a essência da minha mãe. E cresci. E fiquei me perguntando qual o caminho que eu ia tomar na educação. A minha própria educação livre. E meus pais morreram muito cedo. Meu pai 37, minha mãe 42. E nós estávamos na cidade, não estávamos na aldeia. Se eu estivesse na aldeia, como na aldeia Araponga, eu tinha meu pai Agostinho para cuidar de mim, tinha a Marciana, tinha meus parentes, mas no Juruá, no Branco, às vezes a gente fica sozinho mesmo. E éramos 9. Já tinha falecido, que eu nem conheci, que foi a terceira da família. Mas fui escolher qual é o meu caminho. Comecei a estudar. Não conseguia adaptar aos estudos, porque não gostava de ficar dentro da sala de aula. Era muito tempo longe da minha mãe, longe dos meus irmãos. Se ali que estava a minha educação, meus irmãos, que ali que eu tinha os espíritos dos meus irmãos para aprender a brigar, a entender, porque tinha os mais velhos, que às vezes te irrompem. Mas meu primeiro estudo foi a minha própria família, meus próprios irmãos. Nós tivemos que ser criados pela irmã, tinha 19 anos, e nós fomos criados por uma mulher. Ei, que maravilha! Continuei com uma mãe. Continuei dentro do útero da minha mãe, porque a minha irmã assumiu de ser mãe. Então eu não fiquei sem mãe. Eu continuei com a essência da mulher, que acho que essa essência que a mulher tem, nenhum homem vai conseguir ter e, às vezes, nem conseguir compreender, porque não é necessário. Tem apenas que sentir. E fui criado assim. E aí, na educação, comecei a estudar e fui estudando, terminei o ensino primeiro, ensino médio, ensino fundamental. E a faculdade? Vou seguir a faculdade ou vou para lá? Não. Eu senti que eu não podia, que eu tinha que continuar a caminhar. Eu desci o rio, e eram muitos rios para descer, porque eu ia parar em um só lugar. Se eu tinha muitos outros para encontrar e aprender com ele. Mas também tive minha vida de branco. Eu fiz dança, fiz teatro, joguei bola. Cheguei a ser até profissional na dança e no teatro. Só não dancei forró, como o índio gosta de dançar. É engraçado, né? Eu não dancei forró. Mas o resto eu dancei. Me profissionalizei como bailarino, dança afro, jazz, balé. E fiquei pensando se aquilo era... Casei aos 29 anos, casei com uma modelo. Casei com uma modelo e tentei vivenciar essa vida. Não consegui. O casamento durou pouco. Ela queria seguir o caminho dela. E ela tinha razão. Era o caminho que ela queria. E aí eu fiquei só de novo. Aí fui ser índio de novo. Minha mãe foi lá, meus ancestrais, falou, olha, é esse caminho que você vai buscar. E eu busquei esse caminho. E comecei a dar aula. Mas como dar aula nas escolas, se eu não tinha formação? Eu tinha que convencê-los. Tinha alguns cursos, que eu ia ali fazer um curso de teatro, convivi com algumas famílias, Carroça de Mamulenga, que muita gente conhece.
E fiquei até feliz que fiquei sabendo que tem um pessoal da escola, como é que é? Miraflores. Quem é de Miraflores? Quem são as pessoas de Miraflores? Está aqui? Deve estar chegando. Miraflores, por incrível que pareça, eu dei aula lá. Há 25 anos atrás. Fui convencer eles que eu podia cantar para as crianças, que eu poderia dançar para as crianças, que eu poderia contar as histórias, não só da minha vida, mas de tudo que eu ouvi. E fui ler também, fui me interessar pela leitura, estudei Krishnamurti, estudei Lao Tse, mas o meu espírito ouve muito o Gibran Khalil Gibran, que gosto muito. E aí fui buscando esses conhecimentos e voltando às minhas origens, buscando o meu povo. Dei aulas em várias escolas no Rio de Janeiro. Jean Piaget, que é a escola, que é a primeira escola Jean Piaget do Rio de Janeiro, eu não vou lembrar o nome. Dei aula lá, dei aula em escola montessoriana, dei aula em escola pública, aqui em Paraty, em Belo Horizonte, em Minas, em Barbacena, Juiz de Fora. Fui dando aula e fui desenvolvendo. Daí a pouco eu estava substituindo professor de filosofia, estava substituindo professor de literatura, porque eu conseguia conversar com as crianças. E aí um dia um pai falou comigo: sabe por que você consegue falar com as crianças? Porque eu vi você falar com meu filho assim. Eu falei: mas na aldeia a gente aprende a falar, a sentar assim, um com os outros, para conversar. E a criança, ela gosta disso. Você tem que chegar até ela. Mas você pode falar bravo com ela sentado também. Porque você fala com os olhos. E ser bravo, os olhos definem tudo isso. Quando a gente fala com a criança alto, mesmo que eu fale baixo, mas acima dela, ela não entende. E eu aprendi isso, sabe com quem? Com cavalo. Sabe que o cavalo, o cavalo inteiro, o cavalo que não é castrado, você doma o cavalo fazendo gestos, assim, olhando para ele e fazendo. Se você levantar a cabeça, ele se assusta. O cavalo inteiro não gosta que você fique acima dele. Mas se você fica no nível dele e olhando para ele, ele vai até você. Então, eu fui aprendendo a educação com os bichos. Eu, quando pequeno, olhava as formigas. Tinha amigos do meu pai que falavam que eu era aquele filho meio estranho, porque eu gostava de ver formiga e ficava observando aquelas formigas grandes, fazendo aquela fila, aquelas vermelhas grandes, e por incrível que pareça, nenhuma passa na frente do outro, né? E aí vem aquelas formiguinhas pequenininhas que tem que matar uma barata e carregar juntas, porque uma só, duas, três, quatro, não vai conseguir carregar. E elas vão. As de açúcar fica e encontra uma com a outra, fala alguma coisa que eu não sei o que é, e continua, encontra com a outra. Comunicação, elas se comunicam. Né? E aí a gente vê todos os outros. Eu estava falando outro dia sobre os felinos, né? Que o gato ou a onça, quando nascem os filhotes, ela observa os filhotes. Por que ela observa? Porque ela sabe aquele que vai ser mais saído, aí ela vai lá com a pata e traz de volta ele. A galinha faz a mesma coisa com os pintinhos pequenos. Aquele que dá uma fugidinha, ela sabe que ele é perigoso, mas ele não sabe. E isso somos nós, seres humanos, como os animais. A educação, Deus deu todos esses bichos, todos esses seres, todas essas florestas, árvores, frutos, para a gente observar e aprender com eles.
Eles são primeiros do que nós. Porque eles já estavam aqui, nós que viemos até eles. Nós que caímos aqui na terra para observá-los e não eles observarem a gente. E assim eu fui aprendendo a minha educação. O que eu tinha que levar para as crianças, para os adolescentes, porque eu dei aula para turma já de 8ª série, 1º ano. Convencendo, porque chegava lá e falava assim, qual é a sua formação? Qual é o seu diploma? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você deixa eu entrar na sala e ficar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, até um mês. Se eu não conseguir sentir o espírito desses que estão me vendo, dessas crianças ou desses adolescentes, não conseguir passar alguma coisa para eles, não precisa nem me pagar, me manda embora, faz o que quiser. E assim eu consegui ter a essência de um professor, de um educador, né? Porque eu sabia que não era uma profissão, porque profissão no nosso mundo hoje moderno é a profissão que você vai ter para você ter um futuro financeiro. Se alguém aqui, que eu sei que a maioria são professores, me fala quem é professor que tem um futuro financeiro. Levante a mão ou se cale para sempre. Né? Então é isso, né? Então ser professor é voltar, é ter a essência essencial para que se tornem seres humanos mais conscientes. Porque se a gente levanta essa essência das crianças desde cedo, mesmo que um dia elas sejam políticas, ou seja o que for, pode errar, porque nós, seres humanos, erramos, mas um dia ela acorda, a essência dela volta, ela fala, puxa, eu estou fazendo coisas erradas, estou fazendo merda mesmo. Né? Agora, se aprende que é uma carreira, a profissão que você vai escolher, porque você vai ter o futuro financeiro, aí você não vai ter essa essência da consciência. E é isso que nós estamos tendo aqui agora. É isso que vocês estão conseguindo observar nos ancestrais de cada um aqui. É como eu estava falando com Ayrton Krenak, que a gente estava conversando, e eu ouvindo ele falar, e pensando justamente nisso, né? A educação e o nosso espírito são iguais. Quem nasce aqui nesse país, nessa terra, vou falar de Brasil porque eu não posso falar dos outros países, mas vamos falar de Brasil. A semente que vem para cá, o espírito que vem para cá, ele tem seus ancestrais indígenas, seja ele branco, seja filho de alemão. É como a escola ciranda, né? Que é lindo, você chega lá, você tem índio, você tem filho de polonês, você tem filho de alemão, você tem filho de argentino, você tem filho de quilombola, e assim. E é interessante isso, né? Por quê? Porque nasceram aqui essa essência, então todos nós temos essa raiz. Então temos que buscar esses ancestrais. Todos. Busque. Vai lá no seu avô, que está vivo ainda, pergunta, você tem a certidão de nascimento? Porque o branco tem certidão, nós não temos. Agora que temos que ter para falar que somos índios, né? Engraçado, nós precisamos de uma certidão da FUNAI para poder falar que somos índios, né? Então vai lá, pergunta, procura a sua certidão, seu avô, aí vai estar lá, porque do Juruá, do branco tem lá, né? Pais paternos, pais maternos. O índio não tem isso, ele vai lá. Fulano de tal é filho de tal e tal, mas não fala, o avô dele é esse. Não. Por quê? A gente já ouve dos nossos mais velhos quem são nossos avós, os nossos antepassados. Porque avô para nós são
todos. E eu gostaria de falar muito mais sobre a educação, né? O que é ser diferente? O que é educação diferente, que está tão na moda agora, né? Educação diferente, educação diferenciada. Não existe educação diferenciada. Existe a educação com essência, seja em qualquer escola, seja pública, seja em que for. A escola tem que ter a sua essência, tem que ter a sua raiz. E quem busca isso, não só os educadores, como também os próprios pais. A grande dificuldade das escolas diferenciadas, que eu já falei isso, continua sendo os pais. Por quê? Porque se uma escola, as pessoas vêm para cá e vem uma escola diferenciada, e aí ela põe o filho porque acha, poxa, que lindo, a escola trabalha com isso, trabalha. Mas quando ela começa a sentir que o filho tem um desenvolvimento, ele se sente um pouco inseguro, por quê? Porque ele pensa no futuro do filho lá na frente. Não pense em futuro de filho. Pense no que você vai fazer agora para ele. Porque ninguém sabe o que vai ser amanhã. E eu tenho essa experiência. Eu não tive pai e mãe para ficar comigo muito tempo. Então, eu não acredito no futuro. Eu acredito no agora, que você vai semear, vai fortalecer para que essa planta cresça com força. Por quê? Porque há 10 anos, daqui a 10 anos, o mundo pode estar muito diferente, a sociedade pode estar muito diferente. Será se estamos preparados? Se nosso filho está preparado para enfrentar tudo isso? Coisas materiais, a gente, sim, cada um busca. Quem quer um avião, corra para ter um avião. Quem quer ter um carro simples, tenha e se sinta feliz com que isso. Vê o que ele traz para você de benefícios. Então, eu acho que eu poderia falar muito sobre educação, mas acho que aqui ninguém está para aprender sobre educação, porque todos já estão dentro da sua escola, do seu habitat, tentando fazer o melhor. Nós estamos aqui para sentir essa essência do espírito de cada um e que nossos ancestrais nos ensinem através dessa mundo maravilhoso que Andernu nos deu, né? Espero que a gente ainda possa permanecer muito tempo aqui ainda. Já até me perguntaram, que eu ouço pessoas falar, quando eu morrer está tudo bem. Se Deus chegar para mim e perguntar, Marlon, Tupã, você quer morrer agora? Eu falo, epa, não, esse mundo aqui é muito lindo, eu não sei lá o mundo lá, né? Eu quero continuar vendo esse mundo, vendo as flores, vendo os pássaros, vendo as águas. É isso que eu quero ver. O dia que não tiver mais isso aqui, aí pode me levar embora, né? Então é isso, gente. Eu sei que tem muitos outros para falar sobre educação, sobre essa essência da educação. Eu vou chamar aqui quem é essa essência do meu espírito que me ensina a caminhar com a espiritualidade. Eu vou chamar aqui o meu cacique Agostinho, Tata Andoca, e Marciana, para Mirim. Marciana, Edil. Falar um pouquinho, né?